O Senado Federal chega ao final de 2012 discutindo uma série de assuntos que dizem respeito diretamente à capacidade administrativa dos estados e, por consequência, à qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros. Quem vai conversar conosco sobre essa série de pautas, projetos que tramitam na casa e que afetam a administração dessas unidades da Federação é o senador Inácio Arruda. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que o senhor está vendo esse momento? Porque a gente tem em pauta aí questões ligadas à reforma tributária de alguma forma, quando a gente fala de ICMS. Claro. Temos também uma discussão que passou por aqui, vai voltar para cá, dos royalties com o veto da presidenta Dilma. Temos ainda a questão da dívida dos estados, que é um assunto recorrente sobre a impossibilidade, praticamente, a inviabilidade de se pagar essa dívida, e a remodelagem do FPE. Quer dizer, assim, tudo isso acaba interferindo diretamente na vida do cidadão, né? Claro. E é exatamente, digamos assim, mexe com a essência do Pacto Federativo brasileiro. Nós tivemos em 88 aquela oportunidade de fazer uma reforma tributária, que foi, digamos assim, alvissareira para o Brasil, porque nós não tínhamos tido oportunidade antes, por conta do regime que se impôs, era um regime arbitrário, não tinha debate sobre o Pacto Federativo. Em 88 nós conseguimos. Isso facilitou um pouco a vida dos estados e até elevamos os municípios a ente federado, tá certo? O que também deu ganhos e possibilidades. Talvez o Brasil seja, das repúblicas federativas, a única que os municípios também são ente federativo. Isso é uma conquista, diga assim, democrática, ampliou muito. Esse pacto, ele tem que de tempos em tempos ser ajustados. Por quê? Porque você imagina o seguinte, diante de uma crise, que foi a crise de 98, 99, que nós fomos à FMI, que o país quebrou, nós já vimos de uma crise anterior da década de 80, que é uma chamada década perdida, entramos em 90 com segunda década perdida, quebramos literalmente ali em 98, 99. Então, essas crises levaram os estados a negociarem as suas dívidas, assim de forma quase que eu digo escorrachante. Quer dizer, nós fomos submetidos a uma negociação praticamente imposta pelo governo federal. Foi uma época de quebradeira, claro, de banco, tudo de quebrando, banco de estado. Tudo, não tinha perspectiva de crescimento econômico, distribuição de renda, aumento de renda de trabalhador, nada disso estava na pauta, era o contrário. Tá certo? Então, com isso, os estados negociaram as suas dívidas, situação que eu digo de grande desvantagem. E essas grandes desvantagens perduram até hoje. Só que de lá para cá, nós tivemos uma mudança muito grande. Você imagina que entra o governo do Lula, chama todos para um programa de aceleração do crescimento, convida os estados, convida os grandes municípios do país para esse programa de aceleração do crescimento. No entanto, os estados continuaram tendo que desembolsar mês a mês quantias que eu considero inaceitáveis. Você comprometer de um estado 15% da sua receita mês significa uma hora você vai deixar de pagar a folha de seu pessoal. E é isso que está ocorrendo agora. Tá? Então, nós estamos numa situação dramática. Nós precisamos negociar essa dívida. Temos uma proposta do senador Luiz Henrique, que eu considero ótima. E o ministro Guido Mantega arguiu que poderia mexer com a lei de responsabilidade fiscal. Eu digo, sinceramente, não mexe em lei de responsabilidade fiscal. Mas qual é a proposta? A proposta do senador Luiz Henrique, que eu considero muito adequada, é você utilizar 20% dessa dívida em investimentos. Então, o Estado vai pegar 20% do que eu ia pagar para a União, eu já transforma em jogo no investimento e, com isso, você multiplica a capacidade do Estado de gerar receita. E parte dessa receita também vai para a União. Você, digamos assim, arrecada mais ICMS, mas arrecada mais imposto de renda, arrecada mais IPI, arrecada mais tributos de contribuição, como COFINS e outros tributos federais. E, na prática, para o cidadão, isso quer dizer mais infraestrutura. E alivia o Estado. Então, associou-se a esse problema da dívida a nova redistribuição de FPE, que está na pauta. Não chegamos ainda a um acordo que permita dizer, olha, ok, vamos fazer uma nova redistribuição do Fundo de Participação dos Estados, que vai implicar também no Fundo de Participação dos municípios. Apesar da pressão do tempo, né? Claro, que o fundo vai ser suspenso claro, no ano que vem. O tempo está contra todos, mas aqui sempre o melhor é um acordo que ajude aos estados e não um que prejudique os estados mais, porque nós já estamos no prejuízo.
entra ainda o problema do veto presidencial em relação à questão da nova distribuição dos royalties. Por que os estados propuseram ao Congresso Nacional que fizesse uma nova redistribuição dos royalties, quando se abriu o espaço para dialogar em termos da nova regulação do petróleo e gás no Brasil? O novo marco regulatório foi redefinido, porque se descobriu uma riqueza extraordinária que não existia, não estava aqui nos nossos olhos. Ela surgiu aqui na nossa mão no Brasil. E o outro argumento é que é em mar, claro, não é em terra, né? Em altíssimo mar, digamos assim. Então isso reabriu o debate sobre a distribuição. E aquela época, o governo federal pegou o Tesouro Nacional e fez um aporte de 50 bilhões na Petrobras. Tá certo? Ora, 50 bilhões é do Brasil inteiro, não é do Ceará, nem é de São Paulo, nem é do Rio, nem é do Pará. Foi o país inteiro que fez esse aporte. Por isso que você tinha espaço, sim, para discutir a redistribuição em novas regras dos recursos de royalties, participação especial, fosse do que estava sendo discutido e consolidado, fosse do que virá, digamos assim, como é o caso dos futuros contratos, etc. Mas esse debate foi interditado agora, momentaneamente, com o veto, que vai ser examinado pelo Congresso Nacional. Então, você veja a soma. Vem dívida dos estados, vem os royalties, vem agora a equalização do ICMS, que é um debate muito grande. Eu fico temeroso porque eu considero que a equalização do ICMS nas transações interestaduais terminará beneficiando as regiões mais ricas do país, em prejuízo das mais pobres. Mesmo com o ministro Guido Mantega anunciando a criação, propondo, junto com a equalização do ICMS, a criação de 2 fundos, um para compensação de perdas, de eventuais perdas de estados, e outro para estados considerados pobres. É que sempre os fundos de compensação de perdas, não compensam. Eles sempre demoram, entendeu? Eles sempre têm um tempo de maturação muito grande. E termina que a gente fica não acompanha a realidade, prejuízo, não da acompanha. Dificuldade dos estados. Eu tenho visto isso, eu tenho dialogado com estados que entraram nos fundos de compensação e, assim, basta ver, eu fico olhando a Lei Candir e outras que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, as dificuldades para que a gente possa ressarcir aqueles que tiveram prejuízo. Então, sempre é muito grande. Então, assim, há uma preocupação nossa, de todos. E acho que seria muito interessante que o governo examinasse a proposta do senador Luiz Henrique de uso dos recursos que nós estamos passando para a União Federal, fruto dos acordos que fizemos de dívida. Claro, cada estado fez o seu acordo. Eu considerei desde o dia que nós fizemos, no caso meu, do estado do Ceará, o acordo de pagamento da dívida, que ele era escorrachante com o nosso estado. O caso do Ceará é emblemático porque nós fizemos uma modificação já. Sim. Ainda era ministro Palocci. Durante o Palocci, nós fizemos um rearranjo da nossa dívida que deu um fôlego para o Ceará. E mesmo assim ainda é difícil? Mesmo assim é muito difícil. Senador, compromete demais os estados. Eu estou falando aqui dos estados, mas muitos municípios estão na mesma situação nossa. Na verdade, enquanto o que parece, à primeira vista, assim, um contrassenso, a União bate recordes de arrecadação. E, no entanto, os 2 outros agentes da Federação, estados e municípios, denunciam com frequência, e esse ano foi recorrente, a inviabilização da administração, tanto de estados quanto de municípios. É que nós à primeira vista ainda parece praticamos, fruto de todo esse arcabouço jurídico e definições de políticas macroeconômicas, nós melhoramos os juros, mas nós melhoramos os juros. Ocorre que você derrubou muitos juros, mas ele ainda o juro brasileiro é o 4º maior do planeta. Tá certo? Então, quando a gente fala em dívida, a coisa complica, né? Complica. Você pega a questão da moeda, que melhorou, porque você mexeu com juros, melhora um pouco a sua moeda, mas podia melhorar mais. E o terceiro é o superávit primário. Quer dizer, a gente às vezes viaja ali pela Europa, o governo brasileiro, e diz, olha, vocês estão numa crise, estão fazendo as coisas erradas, etc. e tal. Mas quando os caras olham para nós e veem um superávit primário, que é uma montanha que nós estamos juntando de dinheiro ano a ano para pagar dívida, o cara diz, sinceramente, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão gerando um superávit brutal. Esse superávit inviabiliza a economia brasileira também. Então nós precisamos mexer nesses mecanismos de política macroeconômica para ajudar os estados, e o instrumento de ajuda aos estados, evidentemente, que quem tem que mexer nessas instâncias aqui macro é a União Federal. Ela tem que mexer aqui e ela tem que ajudar os estados, ela tem que abrir, não tem jeito, entendeu? Entendi. Está na mão da União, ela vai ser de um jeito ou de outro, ela vai ser obrigada, daqui a pouco,
você vai ver aqui no Congresso Nacional e em Brasília os governos de estados de Pires na mão. Senador, o senhor então deu o desfecho, porque nosso tempo já esgotou, e eu ia perguntar justamente com qual saída o senhor vislumbra com a participação da União. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Prazer. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, www.senado.leg.br/TV, onde você também pode acessar esse e outro dos nossos programas, ou nos ligue para o 0800 61 2211, ligação gratuita.